Fechando as portas do céu. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus, essa palavra que nos guia e santifica a nossa vida rumo à eternidade. Nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Hoje, Jesus quer nos dizer o seguinte: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jurar pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. O Evangelho de hoje, Jesus vem falar para nós sobre uma atitude que nós podemos cometer na nossa vida, que é a hipocrisia. 2 vezes, Jesus chama os mestres da lei e fariseus de hipócritas. Hipócrita é aquele que tem um comportamento ambíguo e também aquele que tem uma certa incongruência no seu dizer com o seu agir. Os hipócritas, essa palavra que vem desde lá do passado, principalmente no tempo antigo, lá da Grécia, os hipócritas, eles eram aqueles atores que se apresentavam com máscaras para fazer peças teatrais. Você já deve ter visto, principalmente na época de carnaval, aquele símbolo, aquela figura de 2 máscaras, uma com um rosto triste e a outra com um rosto feliz. Provavelmente você já viu. Aquela máscara ali lidava com os hipócritas lá da Grécia, que eram atores que faziam pequenas cenas teatrais para animar as pessoas que estavam ali num evento. Então a palavra hipócrita vem justamente dessas pessoas que faziam peças teatrais e que tinham essa capacidade de agir como artistas e mudarem o comportamento com base na peça teatral que aquela pessoa estava apresentando. Os fariseus, os mestres da lei, eles agiam assim lá no passado, eles falavam e agiam totalmente diferente do que eles falavam. Esse também é um fenômeno para nós na questão neurolinguística que nós chamamos de dissonância cognitiva. O que acontece? A dissonância cognitiva é quando nós falamos alguma coisa e o nosso comportamento seguinte ou futuro, ele tende a ser contrário do que nós falamos. Imagina o seguinte: você diz que vai parar de fumar, mas aí logo um tempo, 1 dia, 2, você vai lá e fuma novamente. Isso cria no seu cérebro um tipo de desarmonização neural que faz com que cada vez mais você venha a ter essas atitudes incongruentes, ou seja, você fala que faz algo, mas faz o contrário. E isso dá uma pequena pane no seu cérebro, impedindo de que você venha a progredir e fazer cada vez mais atitudes congruentes com aquilo que você disse. E os fariseus já estavam especialistas nessa dissonância cognitiva. Eles pregavam a palavra de Deus para as pessoas irem para o céu de uma maneira fantástica, mas quando eles precisavam mostrar nos seus comportamentos que eles faziam aquilo que eles falavam, eles não eram tão especialistas assim. E então, consequentemente, o comportamento deles, a maneira deles agirem, iria como um contra-testemunho para as pessoas que observavam eles, até porque eles eram especialistas na palavra de Deus e nós, as outras pessoas também, temos uma tendência a acreditar fielmente nos especialistas, eles são uma referência para nós. Então, se nós vemos um especialista agindo de uma maneira contrária do que ele fala, consequentemente, nós tenderemos a olhar o comportamento do especialista e ver que ele está sendo incongruente e se afastar daquilo que ele nos orienta. E então, os fariseus fechavam as portas do céu para as pessoas porque eles pregavam um peso, um fardo para as pessoas irem para o céu, mas quando eles iam, na prática,
mostrar como que se faria para poder irem para o céu, eles faziam totalmente contrário do que eles diziam. Jesus aqui evidencia que eles eram cegos porque eles não conseguiam enxergar dentro de si essa hipocrisia que eles vinham vivendo em suas vidas. A hipocrisia, ela começa na nossa vida pelo lado de dentro. É isso que acontece quando nós vivemos uma vida totalmente diferente daquilo que nós pregamos e, como consequência, para aquelas pessoas que nós somos referência, exemplo a ser seguido, nós acabamos fechando as portas do céu para elas, porque elas, quando veem o nosso comportamento, querem se afastar dessa maneira na qual nós vivemos, totalmente incongruente com aquilo que nós falamos. É de suma importância o alerta que Deus nos faz no dia de hoje, de nós vivermos a palavra que nós ensinamos, para que nós possamos, por meio do testemunho, do exemplo, contagiar as outras pessoas para trazê-las para perto de Deus e, como consequência, cada vez mais pessoas sejam salvas por essa palavra que nós conhecemos. Enquanto você estiver vivendo uma vida contrária do que você diz, você está afetando não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas que se baseiam na sua. Essa é a importância de sermos coerentes, vivermos de maneira correta e deixarmos de sermos hipócritas, a fim de que nós paremos de fechar a porta do céu. Parabéns por ter chegado até o final desse vídeo. É de grande importância você sempre começar a ir até o final para entender tudo por completo e esse conhecimento aumentar a sua fé e também a sua sabedoria. Antes de você ir embora, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse botão vermelho abaixo aqui do vídeo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e também venham meditar para entender o perigo da hipocrisia, a fim de que elas vivam uma vida congruente e orientado com aquilo que elas dizem. Eu desejo tudo de bom para você, um grande abraço e até mais!